Fala, membro da minha tripulação, meus Mugiwara, tudo bem com vocês? Pedro Coelho do canal Vamos Lá. No vídeo de hoje uma coisa muito especial. Eu vou conversar com vocês, vou contar uma história, vou narrar a história do surgimento de uma das primeiras monarquias absolutistas da Europa. Ali na Baixa Idade Média surgem várias monarquias, os chamados Estados modernos. E eu vou falar para vocês sobre o surgimento de um deles, que é a Inglaterra. Não é uma mitologia, é uma história real que eu adaptei num conto, num romance com começo, meio e fim. Isso serve para você compreender de uma forma mais direta, mais concreta, mais prática, como foi que aconteceu o surgimento das monarquias absolutistas ali da Europa, que se consolidariam, sobretudo aí por volta do século XV. Espero que você curta esse vídeo e já quero deixar para você aqui uma coisa. Caso você tenha um interesse em adquirir esse material em PDF, eu estou com uma promoção, que eu vou deixar aqui meu contato aqui na descrição. Você me manda um e-mail falando quero em PDF. As 10 primeiras pessoas que me mandarem esse e-mail falando quero por PDF, eu vou enviar para você sem nenhum custo adicional, uma cortesia, um brinde meu, somente para as 10 primeiras pessoas. Eu converterei, transformarei essa apresentação num e-book bem bonitinho, e eu vou te enviar. E além disso, caso você tenha algum tema que você gostaria que eu fizesse aqui uma narração, contar essa história, porque você se interessa, é do conteúdo de história que você está aprendendo, ou comigo, ou com algum outro professor, ou algum outro lugar, um assunto que você achar bem interessante, põe no comentário aí, por favor, que eu me comprometo a fazer para você. Claro que não vou fazer para muitos, né? Talvez 1 ou 2 ou 3 aí eu consiga fazer. E é isso. Bora lá? Vamos lá. O Reino das Duas Rosas. A terra dos reinos briguentos. Há muito, muito tempo, a Inglaterra era cheia de pequenos reinos, castelos e senhores briguentos. Cada um mandava no seu pedacinho de terra. Era como se várias turmas de uma escola tentassem ser diretoras ao mesmo tempo. Ninguém se entendia direito. Mas um dia, um rei chamado Guilherme, o Conquistador, que veio lá da Normândia, na França, decidiu que queria mandar em tudo. Ele ganhou uma grande batalha em 1066, século XI, chamada Batalha de Hastings, e virou o novo rei da Inglaterra. Foi o começo da ideia de ter um rei forte para todo o país. Guilherme trouxe um exército muito forte e venceu uma batalha super importante chamada a Batalha de Hastings. Com essa vitória, ele virou o novo rei da Inglaterra. Bom, e o que ele fez? Tomou o controle de todo o país, reorganizou as terras, deu castelos para os seus amigos, para os amigos dele, os normandos, criou um sistema de governo para tentar mandar em tudo de modo centralizado e sozinho. Foi aí que começou a nascer a ideia de uma monarquia nacional, uma monarquia absolutista. Um único rei mandando em todo o território e não vários senhores brigando entre si. O rei que queria mandar em tudo. Depois de Guilherme, os reis da Inglaterra foram tentando aumentar seu poder. Eles queriam ser os chefes de todo o país, não só de um pedaço. Para isso, criaram leis, cobraram impostos e mandaram soldados para manter a ordem. Mas nem todo mundo gostava disso. Alguns nobres, os ricos donos das terras, queriam continuar mandando em seus próprios lugares. Eles começaram a brigar com o rei. Um rei chamado João Sem Terra, que perdeu vários territórios, foi forçado a assinar a Carta Magna em 1215. Esse papel, esse documento, dizia que o rei também tinha que obedecer a leis. Foi como colocar regras para o chefe do recreio. Tá aí uma imagem do rei que queria mandar em tudo, e os nobres obrigando o rei João Sem Terra a assinar essa Carta Magna. Os nobres brigam com o rei, que tenta aumentar ainda mais o seu poder. Parte 3. As guerras e a união. Durante os séculos seguintes, a Inglaterra entrou em várias guerras, como a famosa Guerra dos 100 Anos contra a França. Essas guerras custavam muito dinheiro, e os reis precisavam da ajuda dos nobres e da igreja para conseguir isso, para conseguir manter um poder na guerra.
Para conversar e decidir essas coisas, o rei começou a chamar reuniões com nobres, bispos e representantes do povo. Era o começo do que depois seria o parlamento, com um grupo que ajudava o país inteiro. Parte 4. Uma guerra entre as famílias. A Guerra das Duas Rosas. Depois, a Inglaterra passou por uma briga enorme entre duas famílias que queriam o trono. Os Lancaster, rosa vermelha, o símbolo deles era uma rosa vermelha, e os York, uma rosa branca. Essa confusão se chamou a Guerra das Rosas. Foi uma bagunça. Reis caíam, outros subiam, até que um homem chamado Henrique Tudor venceu e virou o rei Henrique VII. O que ele fez? Ele juntou as duas famílias, casando com uma princesa da outra casa, e criou a nova família real, os Tudor. Agora, a Inglaterra tinha um rei forte e unido, e o povo começou a sentir que o país era um só. Uma foto do Senhor dos Anéis, que trata de modo mitológico, dentro do mundo do Senhor dos Anéis, sobre essa situação. Uma imagem que aponta a Guerra das Duas Rosas, de um lado Lancaster, do outro lado York, formando uma nova dinastia, a dinastia Tudor. Parte 5. Um reino, um rei, um país. Com os Tudors, especialmente com o famoso Henrique VIII e sua filha, Rainha Elizabeth I, a Inglaterra virou de vez uma monarquia nacional. Isso quer dizer que tinha um rei forte e uma rainha também, para todo mundo. Havia leis para todo o país, o parlamento ajudava a governar e o povo começou a se sentir parte de um mesmo reino. A Inglaterra deixou, portanto, de ser um monte de reinos briguentos e virou um país muito mais unido, com uma cara só, a cara da sua realeza. E assim, encerramos essa história do reino que se formou a partir das Duas Rosas.